Você está lá na sua casa, você pega seu celular, começa a rolar o feed, de repente você encontra aqueles influencers que vão prometer mundos e fundos para você, dizendo que da mesma forma que eles se tornaram pessoas milionárias, você também pode se tornar alguém milionário. Pois é, eu estou passando por aqui para dizer para você que talvez você esteja passando por uma grande mentira, você esteja sendo enganado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nessa era digital que a gente vive, a gente tem sido bombardeado por uma coisa chamada comparação, né? E essa comparação tem adoecido pessoas, porque às vezes a gente espera chegar no nível de pessoas que a gente encontra nas redes sociais e a gente pensa assim, meu Deus, um dia eu também vou ser que nem essa pessoa. Eu vou ter o corpo dos sonhos, eu vou ter o dinheiro dos sonhos, eu vou ter o carro dos sonhos, eu vou ter a casa dos sonhos. E a gente não sabe de que forma aquelas pessoas conseguiram adquirir aqueles bens ou adquirir aquela vida que ela vive hoje. E às vezes a gente está desejando coisas que foram adquiridas por meios que não são lícitos, né? E então o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode estar disposto a pagar qualquer preço para ter qualquer coisa. Eu me recordo do livro de Provérbios que a Bíblia diz o seguinte: mais vale um pão seco numa casa onde há paz do que uma mesa farta onde há contenda. E pensando sobre essas coisas, do que a própria Bíblia diz, que a gente precisa viver uma vida contente, esse vídeo é dessa forma que eu quero falar para vocês, sobre a gente se contentar com aquilo que a gente tem. Eu não estou falando sobre você se conformar, tá? Mas eu estou falando sobre você se contentar. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz algo interessante. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abastecido, mas também sei passar por falta. Então nós olhamos para a vida de um homem que sofreu muito, mas no meio do sofrimento ele aprendeu a viver uma vida contente. E talvez seja isso que está faltando para a gente, esse contentamento, né? Novamente eu digo, não ficar conformado com a vida que você tem hoje, continuar trabalhando, continuar almejando crescer, se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, mas não deixar com que às vezes a comparação de pessoas que você encontra ali nas redes sociais te façam tomar decisões que vão ferir os teus princípios, a tua integridade, o teu caráter. Eu particularmente fui criado por uma família tradicional que sempre me ensinou a viver uma vida de caráter, a viver uma vida de integridade. Então hoje, quando eu comecei a postar vídeos nas redes sociais, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo agora aqui nesse canal, mas eu agora, atualmente, no dia... Eu esqueci que dia é hoje. Eu tô com 16 seguidores. Então uma coisa que, quando eu estava fazendo as minhas orações a Deus, eu ouvi nitidamente no meu coração o próprio Deus falar comigo: não faça por dinheiro, faça por propósito. E eu penso sobre isso, por quê? Porque hoje as pessoas, às vezes, quando elas vão criar qualquer tipo de conteúdo, elas sempre ficam pensando em: quando eu bater 1000 eu vou ter dinheiro e eu vou viver de internet. E eu acho que nada errado, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? E querendo ou não, isso aqui não deixa de ser um trabalho para quem vive da criação de conteúdo, que não é o meu caso, tá? Então, quando eu penso sobre isso, eu fico pensando e quero te dar esse conselho para você que está acompanhando esse vídeo: não fira os seus princípios, não fira a integridade, não fira o seu caráter, simplesmente porque você está querendo antecipar coisas que você não tem maturidade suficiente para viver hoje, né? Porque como a nossa visão, os nossos olhos, eles são as janelas da nossa alma, a gente acaba desejando coisas que a gente não sabe de que forma elas foram conquistadas, né? Então, recentemente a gente viu aí um caso do Tigrinho, né, de pessoas que estavam ganhando dinheiro à custa de outras pessoas, simplesmente indicando links, e eu não quero adentrar muito nesse assunto aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode de forma nenhuma viver essa vida que a gente não consegue ser contente com aquilo que a gente já tem. Olha, eu vou te dizer, qual é o ser humano que não pensa em ter uma casa melhor, em ter um carro melhor, em ter uma vida melhor, em ter um casamento estabilizado? Mas novamente eu trago para o ensino de Jesus, que ele diz algo interessante no Evangelho de Mateus. Ele diz assim:
Se você não for fiel no pouco, sobre o muito você não poderá ser colocado, né? Então, para que a gente possa experimentar dessas coisas que a gente tanto deseja, a gente precisa ser fiel nas poucas coisas que a gente tem hoje. A gente precisa demonstrar fidelidade nas poucas coisas que nós temos hoje. Talvez hoje você não tenha a casa dos sonhos, mas você mora em um apartamento de 60 metros quadrados, você mora numa kitnet, e você, às vezes, sem perceber, está demonstrando tanta ingratidão que você não consegue agradecer por aquilo que você já tem, né? Então, o ser humano, ele sempre vai viver essa vida, assim, não conformado, não contente com aquilo que ele tem, sabe? Aquela pessoa que tem uma bicicleta diz, poxa, mas como eu queria ter uma moto. E ele conquista a moto, mas essa moto não é suficiente, eu queria tanto um carro. Mas esse carro não é suficiente, porque o meu carro não tem ar-condicionado. E a gente vive essa vida ingrata, sabe? Murmurando, reclamando, porque não tem. E a gente não consegue focar, né? Ser contente naquilo que a gente já tem hoje. Se vocês me perguntarem, e você queria ter uma... Eu moro num apartamento, relativamente falando, pequeno, tá? Vou ter filho agora, a gente planeja futuramente ter algo maior, mas no momento o que eu tenho é isso aqui, né? Então eu não tenho um guarda-roupa projetado, mas tem um guarda-roupa um pouco mais simples ali, a penteadeira da minha esposa aqui com as maquiagenzinhas dela. Então são coisas que, se a gente não tiver um cuidado, a gente começa a ficar reclamando, a gente, porque eu queria isso. Então, cara, eu acho que não vale a pena, sabe? Eu acho que o que a gente tem que fazer é focar hoje na nossa vida, trabalhar, entender que o governo não vai fazer nada por nós, trabalhar, ser contente com aquilo que a gente já tem, agradecer por aquilo que nós já temos e ser fiel nessas poucas coisas que você já recebeu hoje. E quando você demonstra essa fidelidade nas poucas coisas que você tem, você vai ter essa carta branca, né, para poder ser promovido para a próxima fase. E esquece essa comparação, essas pessoas que você encontra aí nas redes sociais que estão prometendo mundos e fundos, porque com certeza talvez nem aconteça com você. E eu te pergunto, se você não se tornar um milionário, se você não tiver o carro que sempre sonhou, se você não tiver a casa que você sempre sonhou, será que você vai continuar agradecendo a Deus ou vai viver uma vida murmurando? Se você está gostando desse bate-papo aqui, eu te peço que você não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque todos os dias eu estou postando vídeo novo aqui, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso papo de hoje. Amanhã eu volto com mais um vídeo para vocês, tá? E eu peço que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.